de um crime de trânsito que está indo aí para 2 anos que aconteceu e deve ter um desfecho nos próximos meses. E para as famílias, né, que aguardam esse desfecho, qualquer dia a mais, qualquer semana a mais, qualquer mês a mais, é sufocante. É difícil, porque é um luto que não se completa, né? São várias as fases do luto. E essas famílias não conseguem entrar na fase final desse luto, porque ainda não houve o julgamento desse caso. Mas na segunda-feira, um primeiro passo para isso será dado. Vai acontecer a primeira audiência sobre a morte do Fernando Zambori, de 20 anos. O Fernando, nosso ouvinte deve se lembrar, foi atropelado na saída de uma casa noturna no Itaim Bibi. Ele estava com o carro parado no estacionamento quando o motorista de uma Land Rover reclamou que ele estava demorando demais para tirar o carro da frente. Esse motorista é o Gustavo dos Santos Soares. O Fernando, então, estava com um amigo no carro, eles tiraram o veículo do estacionamento, colocaram do outro lado da rua. Só que o Fernando foi até o carro desse outro motorista para tirar satisfação, para entender o porquê da reclamação, o que tinha de errado ali. E nisso, o Gustavo passou com o carro por cima dele. Deu ré, passou de novo. E o Fernando morreu com traumatismo craniano grave, porque foi isso que o laudo do Instituto Médico Legal apontou. Na época, o Fernando tinha só 20 anos e morreu praticamente de maneira instantânea. O Gustavo, o motorista, desde então está solto. Ele fugiu, não prestou ajuda, não prestou socorro, o que, segundo a lei, é um crime. Se apresentou à polícia praticamente um mês depois desse crime. Tem passagens pela polícia por roubo, furto qualificado e tráfico de drogas. E mesmo com todos esses agravantes, ele responde ao crime em liberdade. Está solto há praticamente 2 anos, enquanto a família do Fernando fez dezenas de manifestações em São Paulo ao longo dos últimos meses, pedindo justiça pelo filho deles, pelo Fernando, que foi morto de uma maneira brutal e banal por causa de uma discussão na saída de uma casa noturna no Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo. Essa audiência já deveria ter ocorrido no ano passado, mas foi adiada porque o Fórum da Barra Funda passou por uma reforma e não deu para fazer a audiência na data em que a família esperava. A família chegou na porta do fórum e se deparou com tudo fechado. E aí a audiência foi transferida para a próxima segunda. O julgamento ainda deve ser marcado. É mais um dos tantos crimes de trânsito que a gente acompanha ao longo dos anos aqui na Rádio Bandeirantes e que eles seguem se repetindo. E por que falar sobre isso logo numa segunda de manhã? Primeiro assunto que a gente coloca em discussão aqui no Jornal Gente. Porque a gente precisa mostrar que esses crimes têm consequência e precisam ter punição. A gente precisa mostrar os desfechos. Não acontece em todos os casos, isso é verdade. Existem casos em que os motoristas acabam não sendo condenados, o crime prescreve, mas isso tem sido cada vez mais difícil de acontecer. E por 2 motivos. A pressão da opinião pública, e nisso a gente se inclui, e algumas mudanças na lei que foram feitas recentemente, né, por causa de casos de repercussão que infelizmente aconteceram. E aí as famílias, sei lá como, conseguem transformar a dor do luto em força para lutar e buscar mudanças na legislação. O caso do Fernando não é mais um, apesar de ser um nome que entra na pilha de processos jurídicos que se arrastam por meses, por anos, na justiça brasileira. Mas não é mais um. Foi uma família que foi destruída, uma vida que foi perdida, e a gente vai acompanhar para que esse caso seja mais um exemplo de punição, e é isso que a gente espera que aconteça na Justiça de São Paulo. Cláudio